história da Mesopotâmia está muito relacionada com a sua localização, como diz o próprio nome, terra entre rios. Logo, nesse caso, estamos falando sobre os rios Tigres e Eufrates, que numa região tão desértica, árida e seca, acabou providenciando uma crescente fértil que foi necessário para desenvolver áreas da sociedade como agricultura, comércio e até mesmo religião, já que numa região tão desértica ter um rio realmente só poderia ser um milagre. A Mesopotâmia tem um clima árido e semiáridos, com invernos moderados e verões extremamente quentes, podendo atingir mais de 40 graus. A precipitação é baixa e é irregular, concentrando-se de novembro a abril. A agricultura depende de sistemas de irrigação complexos, suportados pelas inundações sazonais dos rios Tigres e Eufrates. As variações de climas afetam tanto a saúde humana quanto a população agrícola. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia que se estabeleceram lá e por desenvolver as primeiras cidades-estados dessa região. O desenvolvimento das cidades aconteceu sob o modelo de cidades-estados, onde construíam unidades distintas e autônomas em relação uma das outras. Então, cada cidade possuía administração, um governante próprio, com leis distintas e política econômica totalmente diferente uma das outras. Desenvolveu muito comércio que garantiu a riqueza desse povo, produziu artesanato, cerâmica, agricultura e muitas outras coisas. Os sumérios eram arquitetos e construtores que desenvolveram as construções dos zigurates. Eles tiveram um grande destaque, por exemplo, na construção de um sistema de controle de água dos rios, barragens e canais de irrigação, já que para eles armazenar a água era muito importante para sua sobrevivência. Os zigurates eram os templos construídos pelos povos da antiga Mesopotâmia, sendo algo grandioso. Suas construções eram um elemento central das cidades mesopotâmicas antigas e serviam como locais de culto religioso, administração e observação astronômica. Representavam uma conquista arquitetônica. Eles precisavam, querendo ou não, de um conhecimento avançado de materiais e também de organização de mão de obra para serem construídos. A entrada era feita pelo topo do templo, onde tinha uma rampa para facilitar o seu acesso. Os babilônios foram povos muito importantes para a humanidade. Entre seus feitos nós podemos citar principalmente a criação do Código de Hammurabi, o primeiro código de leis da humanidade, além de também os Jardins Suspensos e a criação de um calendário, com a intenção de cuidar dos períodos de cheias e secas dos rios Eufrates e Tigres. A hidrografia da Mesopotâmia auxiliou no desenvolvimento das civilizações antigas através de sistemas de irrigações, que transformaram terras áridas em áreas férteis. Suas cheias anuais beneficiam a fertilidade do solo, mas também requerem habilidades avançadas de engenharia para lidar com as inundações e garantir colheitas seguras. A Mesopotâmia dependia desses rios para seu crescimento econômico, social e ambiental. A área onde a Mesopotâmia está não moldou apenas o terreno, mas também a história e cultura dos povos que se desenvolveram por lá, fornecendo água para o consumo, agricultura e higiene. Além disso, os rios tinham um papel primordial na espiritualidade, ocupando um lugar central nas religiões e mitos mesopotâmicos. Eles eram considerados divinos e essenciais para a prosperidade das sociedades. O bioma da Mesopotâmia tem planícies áridas com vegetação escassa predominante em gramíneas e arbustos resistentes à aridez, como a tamareira. Nas áreas irrigadas, a vegetação mais densa, com campos de cereais e árvores. A fauna adaptada ao clima seco inclui gazelas, camelos, aves, répteis e insetos, com adaptações para conservar a água. A diversidade é maior próximo aos rios devido às cheias sazonais. A agricultura era uma das principais atividades da Mesopotâmia, destacando principalmente o cultivo de cevada, trigo e tâmara. Além disso, o crescente fértil foi algo extremamente importante, pois foi uma região conhecida por ter terra fértil e irrigada pelos rios. Existem dois tipos de agricultura: a agricultura seca, sem irrigação, que é aquela que depende da chuva e era praticada em regiões montanhosas, e a agricultura de irrigação, que era centrada nas planícies aluviais de baixa Mesopotâmia. A Mesopotâmia pode ser vista como politeístas, ou seja, acreditavam em várias crenças de deuses ao mesmo tempo. E também eles tinham uma ligação com a natureza e religiões. Eles tinham características ligadas com corpos celestes e elementos da natureza. Os povos religiosos da Mesopotâmia tinham traços dualistas, com a presença de deuses usados para o bem e para o mal. A magia, a astrologia e a adivinhação eram utilizadas para interações. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história, que foi muito importante. Quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico,
sendo o imperador mais importante, rei da Babilônia. Sendo esse código se baseia na lei de Tailão, olho por olho, dente por dente. O imperador criou para organizar a sociedade, então todo criminoso tinha que ser punido no mesmo nível do seu crime cometido. Então teria uma sociedade mais justa. O Código de Hammurabi era constituído por 281 preceitos gravados em uma pedra negra e cilíndrica de diorito. Atualmente, essa pedra está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Para cada classe social, o Código de Hammurabi determinava um tipo de punição. A arquitetura mesotopânica se destaca por suas grandiosas construções, que visam demonstrar o poder da civilização. Suas edificações eram feitas de barro, com paredes grossas e diversas esculturas. Além disso, os palácios eram ricamente decorados. Esse estilo de construção desenvolveu-se na região entre os rios Tigre e Eufrates. Naquela época, os povos já tinham a necessidade de se proteger das condições ambientais. Por isso, utilizavam estruturas feitas com peles e ossos de animais. O Jardim Suspenso foi construído na Babilônia, mandada do rei, sendo considerado uma das principais obras arquitetônicas e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eram grandiosos, tendo inúmeras árvores, esculturas e cascatas. O Templo Branco de Uruk, localizado no topo de um zigurate dedicado ao deus Nag, tinha 22 metros de altura e era coberto por uma argamassa que brilhava sob o sol. O Templo Branco, nomeado nos tempos modernos pelas suas paredes pálidas de tijolos de barro, estava no chamado o Nu Zigurate. O zigurate era o sobrevivente mais antigo da época.